Graça e a paz, meus irmãos. Tenhamos um bom dia, na bênção do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, então, agora para a nossa Escola Bíblica Dominical, de forma aí online, a transmissão devido à nossa impossibilidade de estarmos juntos e reunidos na igreja, mas continuando, nunca, jamais abandonando a fé, nunca e jamais deixando o nosso compromisso de estudar a Palavra de Deus, Quero lembrar aí que todo domingo, 10 horas da manhã, 19h30 da noite, nós temos as nossas meditações, nossos estudos. Às quartas-feiras, às 20 horas, nós temos também o nosso estudo bíblico. E nos demais dias, segunda, terça, quinta, sexta e sábado, nas nossas redes sociais, nós temos aí todas as nossas meditações que nós postamos também, tá bom? Então, você pode acessá-las também nesses outros dias aí, as nossas meditações bíblicas. Nós vamos então agora começar esse momento com uma oração. Vamos colocar diante da presença de Deus nesse momento. Pai amado, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti. Agradecemos, Senhor, por Tua obra em nossa vida, pelo Teu cuidado conosco. Te agradecemos, Senhor, pela Tua misericórdia sobre nós, porque a Tua bondade, Senhor, é sobre nós, porque a Tua bondade, Senhor, nos alcança, a Tua misericórdia é sem fim. Te agradecemos, ó Pai, porque a Tua palavra é viva e eficaz, e ela é segura, Senhor, seguro fundamento da nossa fé, e ela jamais, Senhor, deixa de ser válida, mas todos os dias nós percebemos e confirmamos a importância da Tua palavra sobre nós. Então pedimos, ó Pai, que neste dia e neste momento, Tu receba os nossos louvores, Tu ouça as nossas orações e Tu, Senhor, venha ensinar o nosso coração mediante a Tua palavra. Nós pedimos isso, Senhor, confiando em Ti, confiando, Senhor, na Tua providência, confiando na ação do Teu Espírito, em nome de Jesus que clamamos. Amém. Irmão, vamos cantar então o hino 31 do nosso... ou melhor, antes do hino, nós vamos fazer a leitura do Salmo 31. Leitura bíblica no Salmo 31, que nos diz assim: Em Ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por Tua justiça, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidade fortíssima, que me salve. Porque Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do Teu nome, Tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois Tu és a minha fortaleza. Nas Tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreces os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na Tua benignidade. Pois tem visto a minha aflição, conheceste as angústias de minha alma e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugares espaçosos. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espantos para todos os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto. Sou como um vaso quebrado. Pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados. Conspirando contra mim, tramam tirar-me a vida. Quanto a mim, confio em Ti, Senhor. Eu disse, Tu és o meu Deus. Nas Tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o Teu rosto sobre o Teu servo. Salva-me por Tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois Te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a Tua bondade
que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença tu os esconderás, das tramas dos homens no esconderijo os ocultarás de contenda de línguas. Bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa: estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz quando clamei por teu socorro. Amai o Senhor, vós todos seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Que mensagem maravilhosa desse salmo, né? O salmo que nos fala aí, às vezes, do desespero do homem, mas da certeza e a fidelidade de Deus. Irmãos, assim vamos louvar agora o nosso Senhor com o hino 128 do nosso inário. O hino 128 é o hino que fala da comunhão preciosa. Hino 128. Irmãos que tiverem oportunidade de abrir aí o seu inário, por favor, já estejam aí também abrindo, para podermos cantar comunhão preciosa. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo do tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e ter
conversação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Amém. Amém. Vem cá conferir smartphones com ofertas. Opa, uma vacilada aqui. Então, irmãos, nós vamos agora. Só um momento. Nós vamos passar para o nosso estudo, então, nesse momento. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5 é o texto do nosso estudo nesse momento. É só preparar aqui a nossa tela. Isso. Nós vamos falar sobre as consequências da justificação. Melhor ainda, vamos ter a leitura, né? Romanos capítulo 5, no versículo 1 até o versículo 11, que nos diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ainda se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Esse é o texto, irmãos, que é base do nosso estudo de hoje, dando continuidade àquilo que nós já estivemos estudando nessas últimas semanas. Se os irmãos se lembrarem, nós temos iniciado o estudo na carta de Paulo aos Romanos. Nós começamos a falar a respeito do Evangelho no capítulo 1, e a partir do versículo 18 do capítulo 1, então, como Paulo demonstra o fato de que todos são pecadores, né? E aí nós entramos na questão da justificação, e Paulo, ainda falando sobre justificação, nesse capítulo ele vai falar um pouco sobre quais são as consequências da justificação na nossa vida. Então, comecemos então esse estudo, que nos diz assim. Só entrando novamente no contexto, né? Lembrando, irmãos, que uma coisa que é normal na nossa vida é que nós sabemos que toda ação tem uma reação. Tudo que nós estamos vivendo hoje é uma consequência daquilo que nós já fizemos no passado, né? E é isso que mais ou menos esse texto vai nos mostrar. O contexto, inicialmente nós vimos que todos os homens estão debaixo da condenação de Deus. Paulo mostra lá no capítulo 1, de 1 a 32, que os gentios eles estão debaixo da condenação de Deus, debaixo da ira de Deus, porque ao terem a oportunidade de conhecer a Deus através da criação, eles ignoram a existência de Deus. Vocês vão lembrar, a gente falou que Deus se revela por meio da criação, é o que nós chamamos de revelação geral. Em seguida, no capítulo 2 até o capítulo 3, versículo 25,
Paulo ele vai mostrar que os judeus eles também estão debaixo da condenação, porque, embora eles tenham recebido a revelação especial de Deus, eles não vivem de acordo com os mandamentos da lei de Deus. Então, não importa se são judeus, não importa se são gentios, o fato é que todas as pessoas estão debaixo da ira de Deus e debaixo, portanto, da sua condenação. Mas então Deus ele resolveu trazer à lume a sua justiça para salvar então os seus escolhidos. No capítulo anterior, nós vimos então o que é justificação, que é aquela declaração de inocência diante de um tribunal, né? E nós vimos como é que acontece a justificação por meio de Cristo. É pela fé, por meio do Senhor Jesus Cristo, né? Mas nós também vimos que a consequência do pecado é a morte. Se a consequência do pecado é a morte, qual então é a consequência da justificação? Como eu falei, essa é a base do nosso estudo de hoje. E Paulo aqui ele vai mostrar, primeiramente, que nós temos paz com Deus. Irmãos, no primeiro capítulo, nós vimos que sobre o homem ímpio repousa a ira de Deus. Esses homens, eles, por causa dessa rejeição da revelação de Deus, eles são entregues à imundícia e a uma disposição mental reprovável, como Paulo coloca lá no capítulo 1, versículo 28 a 31. E isso faz com que esses homens estejam sujeitos à condenação total de Deus, como Paulo fala no capítulo 2, versículos 5 e 6. Então, irmãos, todo homem está debaixo do pecado e, portanto, todo homem está debaixo do desagrado de Deus. Dessa forma, que homem poderia ter uma mente tranquila diante de tamanha condenação? Talvez, se a gente pensar sobre isso, e se nós soubéssemos que de repente na justiça existe um mandato de prisão contra nós, quem de nós ficaria tranquilo diante dessa situação? Se de repente a nós fosse anunciado de que nós estamos numa situação perigosa e estamos numa situação inescapável, como ficaria o nosso coração? Que pessoa consegue ficar tranquila ao saber que ela está diante de uma situação de condenação, principalmente diante de Deus? Talvez somente aqueles que não percebam a terrível condenação que se aproxima, ou talvez, de repente, somente aqueles que se enganam com base nos seus próprios méritos, como por exemplo tinham os fariseus. Os fariseus eles achavam que estavam livres dessa condenação, porque afinal eles eram obedientes, ou se achavam obedientes à lei, né? Irmãos, pessoas que possuem mandado de prisão contra si mesmas não conseguem ficar em paz. Elas ficam obcecadas por qualquer tipo de movimentação, porque elas não querem ser pegas pela justiça. De fato, irmãos, há um grande e grave conflito na alma, porque ou essas pessoas que estão sendo perseguidas pela justiça devem viver escondidas, ou elas arriscam a sua vida andando por aí, tendo o perigo de serem pegas. Talvez alguém até consiga, né, se esconder aí da força policial e dos promotores, né, da justiça. Mas diante de Deus, irmãos, não há como se esconder, não há como se ocultar. Paulo, portanto, irmãos, ele coloca aqui que somente são livres da justiça divina, somente são livres e isentos da ira de Deus aqueles que tiveram seus pecados perdoados diante do tribunal. Se você observar Romanos 14, 10, ele fala: tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. É um fato que Paulo coloca. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal. Não há como se esconder, não há como fugir. E quando você, portanto, estiver diante do tribunal de Deus, qual será a sentença de Deus sobre a sua vida? Você será aquela pessoa que será condenada pelos seus pecados, por ter rejeitado o conhecimento de Deus, ou por ter desobedecido a sua lei, ou você vai ser aquela pessoa que vai ser inocentada por causa do perdão que veio através de Cristo? Então o que Paulo quer mostrar, irmãos, é que aqueles que foram justificados, aqueles que foram declarados como justos mediante os méritos de Cristo, são esses
que são livres da justiça divina. São esses que são isentos da ira de Deus. São esses que foram perdoados dos seus pecados. Irmãos, essa é uma verdade que às vezes a gente não tem ideia da profundidade do seu ensino. A gente às vezes não tem ideia da importância desse ensino para o nosso destino. Qual é o ensino? É que por causa dos nossos pecados, nós estávamos em conflito com Deus. Nós estávamos debaixo da sua ira. Nós estávamos debaixo da condenação eterna. Por causa dos nossos pecados, nós receberíamos aquilo que Apocalipse 20, versículo 10 declara. E aí, ao falar do diabo, do resultado disso para o diabo e tudo mais, é a mesma sentença sobre nós. Olha o que diz: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Por causa dessa situação do ser humano, dos seus pecados, nós todos estávamos sujeitos a ter o mesmo destino do diabo, a ter o mesmo destino da besta, do falso profeta e dos adoradores da besta, que são os seus seguidores do pecado, ou seja, o lago de fogo e enxofre. Irmãos, por isso esse evangelismo de hoje, que prega aos pecadores uma falsa visão bíblica de como Deus os vê, é tão fracassada. Falar Deus te ama e tem um plano maravilhoso na sua vida, na verdade é uma mentira, é uma falsidade jamais ensinada nas Escrituras, porque quem ouve essa mensagem, ela jamais será desafiada a mudar a sua vida, porque ela pensa assim: Deus me ama do jeito que eu sou, então está ótimo, eu não preciso mudar de vida. Irmãos, para nós sermos verdadeiros e para fazermos o evangelismo bíblico, nós devíamos dizer: Deus está irado com você, Deus está irado com os seus pecados, Deus está irado com o seu modo de vida. Se você não se voltar a Jesus, se você não se voltar e se arrepender dos seus pecados, o Senhor, Ele vai derramar a sua ira sobre você. Irmãos, é preciso fazer o coração do pecador tremer diante da ferocidade da ira de Deus. Porque só pode sentir paz diante do Senhor quem está reconciliado. Quem não tem reconciliação com Deus não tem direito de sentir paz. E essa reconciliação somente ocorre por meio de Jesus. Quem crê nos efeitos, quem crê nos resultados da sua morte ali na cruz. Capítulo 4, versículo 24 e 25 aqui de Romanos fala que ele também foi por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Somente quem crê que Jesus foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação é que pode e tem o direito de sentir essa paz. Irmãos, é esse tipo de paz que nós recebemos de Deus por meio aí da justificação, ou seja, que nós somos livres de uma condenação, que nós temos então os nossos pecados perdoados, como João fala lá na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 9, se nós pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, e Ele fez propiciação pelos nossos pecados. Somente, irmãos, pela justificação, nós podemos saber que temos os nossos pecados perdoados, e portanto nós temos também um destino maravilhoso. Somente aqueles que foram reconciliados com Deus por meio de Cristo ouvirão dizer, Mateus 25, 34, então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: vindes, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Irmãos, é aquela paz de quando você está parado ou vai ser parado aí por uma blitz policial, e você pode ficar tranquilo porque sabe que os seus documentos estão em ordem, o carro não tem problema nenhum, você tem um selo da garantia. A paz é resultado da nossa justificação. O pecado traz ira, a ira traz condenação, mas a justificação em Cristo traz o perdão, e o perdão
traz a paz com Deus. O segundo resultado da nossa justificação, a segunda consequência, é que além da paz, nós também temos acesso à graça e à glória de Deus. Aí no capítulo 5, olha o versículo 2: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Irmãos, Paulo ele havia falado que o pecado não apenas nos coloca debaixo da ira, mas também nos faz destituídos, ou seja, nos faz desprovidos, afastados da glória de Deus. Está lá no capítulo 3, versículo 23. Então, dessa forma, irmãos, o homem sempre está distante do Senhor. O homem sem Cristo está afastado de Deus, está destituído da glória de Deus, está desprovido da glória de Deus, e isso por causa dos seus pecados. Se você lembrar o que o profeta Isaías, lá no capítulo 59, versículo 2 e 3, ele diz o seguinte: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não o ouçam, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Pessoas ainda pecadoras, que estão ainda escravizadas pelo pecado, não podem dizer que vivem perto de Deus, porque a consequência do pecado é a destituição da glória de Deus, é o afastamento da glória de Deus. Mas a justificação, por outro lado, nos coloca no tribunal de Deus, diante do tribunal de Deus, não para sermos condenados, mas para recebermos cada vez mais da sua graça. Voltando ao versículo 2: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Veja, irmãos, que por causa da justificação, em vez de no tribunal de Deus nós recebemos condenação, nós recebemos bênção. Bênção em vez de ira, em vez de condenação, em vez de maldição. Novamente, Paulo ele coloca que esse acesso só foi possível através de Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, é preciso enfatizar que tudo aquilo que nós recebemos de Deus vem apenas por meio de Jesus. Não há outro mediador das bênçãos de Deus além de Cristo. Paulo ensina isso lá em Timóteo, a dizer: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Jesus é o nosso sacerdote, ou seja, ele fez a expiação pelos nossos pecados e nos coloca diante de Deus. E pelo seu sacrifício, irmãos, sendo a própria oferta pelo pecado, ele nos garante então o acesso direto a Deus. É o que o autor lá de Hebreus, capítulo 4, versículo 14 a 16, fala que pelo novo e vivo caminho nós podemos entrar no Santo dos Santos. É por Cristo, irmãos, que nós temos acesso à graça da justificação, por esse favor imerecido. E é nessa graça, nesse favor imerecido da justificação, que a gente tem sempre que estar firmes. Se você puder abrir a sua Bíblia, lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 11 e 19, posteriormente você faça essa leitura, porque ele vai falar sobre essa importância da firmeza, o fato dessa firmeza de, pela salvação, pela graça, pela justificação, estarmos firmes na palavra de Deus. Ou seja, irmãos, confiando na salvação, não pelos nossos próprios méritos, mas nos méritos daquele em que tudo foi perfeito e obediente ao Pai, nós temos a certeza da justificação, por meio de Cristo. E essa certeza nos faz alegrar na esperança da glória de Deus. Aqui ele continua aí no versículo 2: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ou seja, nós nos alegramos naquilo que nós desfrutamos em parte, mas que nós teremos de forma plena no futuro, que é a própria glória de Deus. Nós nos gloriamos nessa presença de Deus. Essa presença, no momento, é sentida em parte,
quando nós estamos no meio da igreja, congregados, louvando, orando, às vezes dentro do quarto, orando ao Senhor, ainda é em parte, mas nós teremos toda oportunidade de vivenciar, de experimentar essa glória de Deus, essa presença de Deus de forma plena no futuro. Mas percebam, irmãos, quão importante é essa colocação feita por Paulo aqui, porque com essa última colocação, Paulo ele deseja que os crentes tenham a certeza da eficácia da justificação. Porque, irmãos, se a salvação é algo inconstante e fácil de se perder, quem é que poderia se alegrar de forma real com ela? Se a salvação pudesse ser perdida assim, de um dia para o outro, de um momento para o outro, num estado, num momento para o outro, quem é que poderia dizer que se alegra com essa esperança? Ao contrário, os homens ficariam temerosos, duvidosos da sua bem-aventurança. Mas aqui, Paulo, ele dá a certeza que nós já podemos desfrutar das bênçãos do céu, embora estejamos aqui ainda na terra. Nós podemos imaginar as alegrias eternas com a firme expectativa da sua realização, enquanto ainda não as provamos. O céu para os que foram justificados não é uma esperança incerta, mas é uma firme convicção de que apenas aguardamos a sua chegada. Nós já nos alegramos, porque temos a esperança convicta que nós veremos a glória de Deus. Quais são os resultados da justificação? Primeiro, nós temos paz com Deus. Em segundo lugar, nós temos acesso à graça e à glória de Deus. Nós temos acesso à própria presença eterna do Senhor. Mas Paulo continua. Tem uma terceira certeza, uma terceira consequência aqui da justificação. Ele fala que nós temos alegria em todas as circunstâncias. Deixa eu baixar aqui um pouquinho para facilitar. Nós temos certeza alegria em todas as circunstâncias. Bom, nós devemos observar que Paulo aqui demonstra que, e aí ele vai falar isso nos versículos 3 a 5. Vamos lá acompanhar aí na sua Bíblia, tá? Paulo, ele vai demonstrar que a nossa alegria não é uma alegria baseada na utopia, como se a gente vivesse iludido, à margem de uma realidade, como algumas pessoas aí pensam. Nesses versículos, Paulo vai mostrar que a certeza da justificação nos permite passar pelas tribulações com outra postura. A certeza da justificação nos faz visualizar as dificuldades sobre outra perspectiva, pela ótica do seu resultado. Uma das certezas que Jesus deixou foi que aqueles que temem a Deus e que procuram viver de conformidade com o seu querer, são pessoas bem-aventuradas, são pessoas felizes em todas as circunstâncias. Você lembra do Sermão do Monte? Mateus capítulo 5, do versículo 1 até o 12, mas aqui eu vou colocar só o finalzinho do versículo 11 e 12, diz assim: bem-aventurados sois quando por minha causa, lembrando que bem-aventurado é felizes, então felizes sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Veja bem, irmãos, isso não significa que nós somos felizes pelas tribulações, mas que somos felizes mesmo em meio às tribulações. Por quê? Porque agora nós compreendemos que, olha o versículo 3 isso, versículo 3, nós compreendemos que a tribulação produz paciência. Versículo 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança no mesmo sentido de paciência aqui. Ou seja, irmãos, é nos momentos mais difíceis da nossa vida que nós aprendemos a esperar a resposta de Deus. O exercício da paciência só é possível quando existe algo tentando fazer com que o crente desista de perseverar. Enquanto os ímpios murmuram diante da adversidade, os crentes, eles aguardam, confiando
em Deus. E Paulo continua no versículo 4: e a perseverança, ou a paciência, produz experiência. Ou seja, irmãos, a paciência, a perseverança produz maturidade. Isso, irmãos, é fácil de se observar, porque normalmente nós aprendemos mais quando nós passamos por dificuldades. Então, quando vem outra dificuldade na nossa vida, nós nos apoiamos nessas situações passadas anteriormente para reagirmos então a essa nova situação. Então, quando nós vamos vivendo de experiência em experiência, essas experiências são os que nos possibilitam ajudar até mesmo outras pessoas, ou até mesmo a sermos ajudados pelas outras pessoas. Então, a paciência produz experiência, e a experiência, Paulo continua no versículo 4, produz esperança. E aqui é uma afirmativa muito interessante de Paulo, porque normalmente a gente pensa que a idade da esperança é a juventude, mas Paulo aqui ele coloca que a idade da esperança é a experiência, porque ele coloca que a esperança é fruto da vivência, é fruto da vida. Vejam, irmãos, que na verdade a juventude ela vive a idade da expectativa, a velhice vive a idade da esperança. Mas o que Paulo mais quer reforçar aqui é que quanto mais experiência nós passamos na nossa caminhada cristã, quanto mais experiência nós vamos aí suportando as tribulações e dificuldades, mais nós temos então essa firme convicção da presença de Deus na nossa vida, nos consolando, nos confortando e nos fortalecendo. Nós temos alegria em todas as circunstâncias. E olha que no versículo 5 Paulo fala que a esperança não confunde. A palavra confundir no grego significa ela não envergonha. Irmãos, o sentido aqui é que a nossa esperança, ou seja, essa nossa certeza da vida eterna, a nossa esperança ela tem a nossa salvação como um fato definitivo e um fato já consumado. Então, quando nós compreendemos que Deus se utiliza das tribulações e também se utiliza das provações para nos provar, para nos aperfeiçoar, é que então nós vamos sentindo também o quanto Deus nos ama. O particípio grego da palavra derramado aqui no versículo 5, olha aí o versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O particípio grego aqui da palavra do verbo derramado, ele é muito enfático. E ele significa que a revelação do amor de Deus para conosco é tão abundante que enche os nossos corações, sendo dessa forma então derramado e enchendo cada parte do nosso ser, não só aliviando o nosso sofrimento na adversidade, mas também esse amor de Deus ele vai agindo como um ingrediente maravilhoso para transmitir graça às nossas tribulações. Irmãos, o próprio Paulo ele demonstra a prática desse ensino na sua experiência que ele descreveu lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículos 7 a 10. Se você lembrar, se você puder abrir a sua Bíblia nesse momento e olhar, vai ser muito benéfico. Já em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10, é aquele texto que ele fala a respeito do espinho na carne. E ele disse que lhe foi dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para que ele não se ensoberbecesse pela grandeza das revelações. Aqui ele orou 3 vezes ao Senhor, pedindo para tirar, e Deus falou que não ia tirar. Então vejam que diante de uma tribulação, diante do espinho na carne, Paulo ele teve que exercer a paciência, a perseverança. O fato dele falar que ele pediu 3 vezes ao Senhor significa que demandou tempo naquela situação, que ele clamou, intercediu, ele gastou tempo pedindo a Deus. Não foi de um dia para a noite que ele pediu 3 vezes a Deus. Então essa experiência lhe fez provar então a graça de Cristo, porque o Senhor Jesus lhe responde a Paulo dizendo: não, porque a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa
na fraqueza. Essa experiência produziu essa firme esperança da graça de Deus na vida de Paulo. E com essa resposta, então, ele teve uma nova perspectiva do sofrimento. Veja que ele fala que a esperança não confunde aqui no nosso texto, ou seja, com essa nova perspectiva do amor de Deus que permanece nele, apesar da tribulação, apesar do espinho na carne, ele fala, de modo que me gloriarei nas tribulações. Versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, é que sou forte. E ele fala no final do versículo 9, de boa maneira, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Esse é resultado da justificação, irmãos. O fato de que, embora nós passemos por tribulações, por espinhos na carne, esse espinho nos faz ficar perto de Deus, clamando. E essa paciência vai produzindo a experiência de que muitas vezes Deus vai dar a resposta positiva, mas às vezes não. Mas essa resposta negativa de Deus vem junto com o derramar do seu amor. E é esse derramar do amor de Deus que nos faz olhar para a tribulação de uma forma diferente. Eu ainda posso me alegrar na tribulação, porque eu vejo o amor de Deus comigo em todo momento. Então, como consequência da justificação, nós temos paz com Deus. Nós temos acesso à graça e à glória de Deus. Nós temos alegria em todas as circunstâncias. E por último, irmãos, nós temos a certeza do amor de Deus. Versículo 6 até o versículo 11 é o que Paulo aqui também vai demonstrar. Ele fala, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E lá no versículo 8 principalmente, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Irmãos, a mais expressiva consequência da justificação é a confirmação do amor de Deus por nós, que é demonstrado pela morte de Cristo, quando nós éramos ainda pecadores. Versículos 6 e 7 do nosso texto, olha aí. Paulo, ele vai mostrar, principalmente no versículo 7, a lógica humana, né? Olha o versículo 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Qual é a lógica humana, irmãos? A lógica humana é cada um por si. Em alguns casos muito especiais, há pessoas que ainda se colocam para morrer no lugar da outra. Por exemplo, um pai tranquilamente morre em favor do seu filho, da sua esposa, né? O homem no lugar da sua esposa. Companheiros, às vezes, ali do serviço militar, são capazes de entregar sua vida em lugar do outro, né? E etc. São casos especiais. Mas, em geral, nenhuma pessoa justa, nenhuma pessoa honesta morre voluntariamente em favor de um criminoso, em favor de um condenado. Então nos vem a revelação de uma ação de Deus que vai contra a lógica humana. O advogado morre em favor do criminoso para o livrar da sua condenação. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós éramos ainda pecadores. Como explicar essa atitude? Como elucidar essa ação? A declaração do amor de Deus a seu povo, irmãos, é registrado na Bíblia desde o início. O mais importante nesse fato, irmãos, é que a Bíblia trata o amor não em termos de sentimento, mas em termos de ação. E aí eu vou mostrar como Deus vai mostrando esse amor desde o início da Bíblia. Deus amou Adão ao providenciar sua redenção após o primeiro pecado cometido. Adão, ali naquele momento, já estava decretada a sua morte. Deus havia dito para ele que não deveria comer do fruto da árvore da vida, porque naquele do conhecimento do bem e do mal, quer dizer, mas no dia que ele comesse, ele morreria. Então, quando Adão ele peca junto com Eva ali, Deus providencia a sua redenção, ele demonstra o seu amor para Adão, providenciando com que haja salvação. Deus então ele continua demonstrando o seu amor à descendência eleita de Adão ao ir apontando na história a realização do seu plano salvífico.
Quando Deus fala para Eva que o seu descendente pisaria a cabeça da serpente e esta lhe morderia o calcanhar, ele vai mostrando esse amor e olha, eu vou providenciar com que a sua descendência traga o Messias, traga aquele que vai trazer a redenção plena e completa. E esse amor de Deus, portanto, é demonstrado quando nós lemos a história bíblica, que no decorrer de toda a história, Deus vai escolhendo personagens que vai trazer o Messias no futuro. Gênesis capítulo 12, Deus vai chamando antes disso, vamos lembrar, de Enoque, que andou com Deus, de Noé, que recebeu o favor de Deus, ele também andava com Deus, e Deus então livra aquelas famílias, a família de Noé, para que então ela seja salva da condenação do mundo todo. E então Deus vai apontando, Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão, de Abraão ele escolhe a linhagem de Isaac, de Isaac ele escolhe a linhagem de Jacó, dali nós vemos escolhendo a linhagem de Davi por meio de Salomão e etc. Irmãos, Deus ele demonstra o amor ao seu povo quando esse povo constantemente desobedece a Deus, quando esse povo se desvia dos seus mandamentos, quebra a sua aliança e ainda assim o Senhor providencia castigo, mas também restauração, porque a justiça de Deus tem que ser satisfeita e daí vem o castigo, mas na satisfação a demonstração do amor. Mas por fim, irmãos, a prova efetiva do amor de Deus é definida ali na cruz, quando Cristo então se entrega voluntariamente para reconciliar esse homem pecador com o Pai. Irmãos, é importante nós frisarmos aqui o que é que Paulo quer enfatizar. Versículo 6. Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu pelos ímpios. Paulo enfatiza, nós éramos fracos, nós éramos ímpios. Versículo 8, nós éramos pecadores. Versículo 10, nós éramos inimigos. Final do versículo 9, nós estávamos sujeitos à sua ira. Essa era a nossa situação. Portanto, vejo que não havia nenhuma virtude em nós, pelo qual Deus poderia olhar para nós e no qual Ele seria então motivado a nos salvar, no qual Ele pudesse olhar para motivar a sua salvação em nosso favor. Pelo contrário, todas as nossas atitudes pecaminosas apenas afrontavam cada vez mais a santidade de Deus. Então o que Paulo está mostrando, irmãos, aqui é que não há nenhum mérito humano na nossa salvação. Não há nenhum valor em nós que pudesse ser visto por Deus. Na verdade, a nossa realidade é aquilo que Isaías 64:6 fala. Todos nós somos como imundo, todas as nossas justiças são como trapos da imundícia. E como bem expressou Jesus também, em João capítulo 15, versículo 13, a respeito do seu amor. Para provar o amor de Deus, irmãos, Ele enviou seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, em lugar dos seus inimigos, a fim de que se faça reconciliação. João 15:13, Jesus fala, ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida em favor dos seus amigos. Então, irmãos, a maior consequência da justificação é a mudança que ela promove no nosso relacionamento com Deus. Anteriormente, nós estávamos debaixo da ira, mas agora estamos debaixo do seu amor. Anteriormente, nós estávamos sob o olhar punitivo e condenatório de Deus, mas agora estamos sob o seu olhar de misericórdia, o olhar abençoador. Olha o versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Irmãos, e aí podemos lembrar o que Paulo também fala, Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Veja bem, irmãos, veja a demonstração do amor de Deus. Deus foi capaz de enviar seu Filho para morrer em lugar daqueles que mereciam condenação. Deus enviou seu Filho para promover uma reconciliação através da sua morte por aqueles que afrontavam a sua santidade.
Anteriormente, irmãos, o nosso destino final era o inferno. O nosso destino final era o lago de fogo e enxofre. Mas como diz Pedro, lá em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 13, agora nós esperamos, segundo a sua promessa, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Concluindo, irmãos, que consequências nós temos da justificação? Paulo aqui, ao entrar nesse assunto, ele vai mostrar que nós temos, primeiramente, paz com Deus. Em segundo lugar, nós temos também acesso à glória e acesso à graça de Deus. Em terceiro lugar, nós temos alegria em todas as circunstâncias. E em quarto e último lugar, nesses versículos, Paulo fala que como consequência da justificação nós temos a certeza do amor de Deus. A nossa certeza do amor de Deus não está baseada naquilo que nós recebemos como bênção nesse mundo. Não é porque Deus me dá uma casa, que Deus me dá uma profissão, não é porque Deus me dá uma cura. Essas coisas, embora demonstrem, realmente podem demonstrar o amor de Deus, mas não é aí, não é nessas coisas que nós vemos a expressão máxima do amor de Deus. Porque pode até nos faltar tudo isso e ainda Deus nos ama. A expressão máxima do amor de Deus está lá na cruz. Então, só para finalizar, veja o versículo 10 e 11. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos agora a reconciliação. O versículo 10 e 11 mostra que a consequência da justificação tem que trazer para nossa mente uma reflexão profunda de como nós devemos andar a partir do momento que nós somos salvos da ira de Deus. Nós estamos reconciliados com Deus. Portanto, nós temos que viver mantendo esse relacionamento de amor que foi recebido, que nos foi dado. Nós não conquistamos o amor de Deus através das nossas obras. Cristo, por seus méritos, é que trouxe a reconciliação com Deus. Nós estamos reconciliados com Deus, portanto, louvemos ao Senhor Jesus todos os dias por ter provido tamanha bênção. Também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. É o que finaliza aí o versículo 11. Que Deus nos abençoe. Que esse estudo venha edificar a nossa alma e venha nos dar consciência do tamanho amor de Deus realizado em nosso favor, não é? Que a graça do Senhor seja sobre cada um de nós. Irmãos, antes de nós orarmos, encerrando, nós vamos cantar agora o hino de número 102 do nosso inário. Hino 102. Bem pouco importa que salvou, o céu ou o mundo se tornou, até no meio do sofrer, eu tenho paz no meu viver. Oh, aleluia, assim é céu fluir, perdão aqui, na terra ou mar, por onde for, com o Senhor é céu ali. Muito longe eu vi outrora ao céu, mas quando Cristo me valeu, então senti meu coração entrar no céu da retidão. Oh, aleluia, assim é
é céu fluir, perdão aqui, na terra ou mar, por onde eu for, com o Senhor é céu ali. Bem pouco importa eu habitar em alto monte à beira-mar, em casa ou gruta, boa ou ruim, é céu ali com Cristo em mim. Oh, aleluia, sim, é céu fluir, perdão aqui, na terra ou mar, por onde for, com o Senhor é céu ali. Amém. Não importa onde, o amor de Deus não importa. O amor de Deus não depende das circunstâncias, irmãos. Se formos justificados, nós temos paz com Deus. Se formos justificados, nós somos alegres em qualquer circunstância. Se somos justificados, nós temos acesso à presença de Deus. Se formos justificados, nós temos a certeza do amor de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Que bênção realmente é a palavra de Deus para cada um de nós. Bom, nós oraremos nesse momento. Só antes de orar, queria dar os avisos. Hoje, às 19h30, nós temos então uma meditação, aquele momento também devocional. Nessa meditação nós falaremos no texto de Lucas, capítulo 19, versículo 28 até 44, se eu não me engano, 28 a 46. É um texto que nós daremos continuação ao que temos meditado nas últimas 2 semanas, né? Que nós vimos a respeito de Zaqueu, vimos a respeito da parábola que Jesus fala das 10 minas, e a continuação desse texto, da entrada de Jesus ali em Jerusalém, de como esse texto nos apresenta os 3 ofícios de Cristo de forma maravilhosa, e como isso afeta a nossa vida e a nossa perspectiva para nosso viver, né? Então não falte, 19h30 estaremos meditando na palavra de Deus. Lembrando também que temos o show de talentos, show de talentos infantil. Então cada criança, pais, eu peço que você ajude os seus filhos aí a produzir uma expressão artística, seja cantando, seja uma coreografia, seja uma poesia, não sei, seja criativo e ajude o seu filho a enviar uma expressão artística baseado na Bíblia. Pode ser um desenho que ele faça, alguma coisa assim, tá? Mas que seja baseado na Bíblia, para nós transmitirmos aqui nas nossas lives, nas nossas transmissões, tá bom? Os adolescentes também são convidados a participar aí desse show de talentos, tá bom? Então, adolescentes, cantem, façam coreografia, façam poesia, qualquer coisa, contem uma história, sejam criativos também, participe. E à noite também teremos uma homenagem especial ao Dia dos Pais, né? Que Deus abençoe a vida de cada homem que é pai, que Deus derrame sobre nós a sua graça, e nós estaremos orando aos pais também nesse momento, tá bom? E à noite eu darei os outros avisos aí. Oremos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Agradecemos por Tua obra na nossa vida. Te agradecemos por Teu Filho Jesus, Senhor, que Tu entregaste ali na cruz para nos trazer eterna e perfeita salvação. Te agradecemos, Senhor, porque se não fosse o sacrifício do Teu Filho, não teríamos, ó Pai, reconciliação contigo. Pedimos ao Senhor que Tu nos ajude a transmitir essa reconciliação àqueles que ainda estão debaixo da Tua ira, àqueles que ainda, Senhor, estão rejeitando a Sua palavra, àqueles que ainda rejeitam o Seu amor. Ajuda-nos, Senhor, a alcançar a vida dessas pessoas e transmiti-la que existem boas novas, que elas podem sair da condenação e encontrar o Teu perdão, que elas podem sair debaixo da maldição para receberem da Tua bênção e da Tua graça, que há solução para o pecado e a solução está no Teu Filho Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a espalhar o Teu Evangelho,
que em vez da ira elas podem receber o teu amor, que em vez do desespero pela circunstância elas podem receber a alegria para suportar cada aflição, que em vez do conflito contigo elas podem receber a paz e elas podem vislumbrar a tua glória e a tua graça. Capacita-nos a sermos, Senhor, teus servos e espalhar essa tua mensagem. É o que nós pedimos, Pai. Abençoa os nossos irmãos que estão doentes. Clamamos ao Pai por nossos irmãos que estão aí contaminados também pelo Covid. E esse, Senhor, não somente essa enfermidade, como todas as outras, nós clamamos pelo teu poder, trazendo cura, pleno tratamento, pleno resultado dos remédios, para que possamos juntos exaltar e glorificar a Ti. Perdoa-nos, ó Pai, nossos pecados, santifica-nos e edifica-nos. Cuida do teu povo, Senhor, espalhado pela face da terra, daqueles que também estão, Senhor, sofrendo injustiças, sendo perseguidos. Pedimos, Senhor, a tua bondade e a fidelidade sobre cada um deles, fazendo com que perseverem na fé e em tudo sejam satisfeitos, alegres, por sentirem o teu amor e a tua presença com eles. Em nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a cada um de nós e nos faça andar na sua lei, andar na sua justiça e viver para a sua glória. E daqui a pouco nós nos encontramos novamente às 19h30. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Abraços. Desperta e canta grande Deus, Senhor, minha alma com fervor, pois muitos e preciosos bens a ti tem dado teu amor. Oh, que grande amor, oh, divino amor de Cristo pelo pecador.